Bom, caro aluno, hoje nós vamos fazer a aula de design para a internet. Nesse início, nós vamos aprender primeiramente algumas introduções para depois efetivamente começar a pôr a mão na massa, né? O grande objetivo dessa disciplina é formar profissionais que estejam aptos a desenvolver um site, a criar páginas, inclusive colocar essas páginas no ar. Seja uma página de uma empresa, seja uma página pessoal, seja uma página de um comércio, né? O tipo de site que você for desenvolver. O importante é que você desenvolva essas habilidades. Uma disciplina extremamente prática, porém é necessário que você tenha conhecimento de alguns conceitos, né? E nessa aula nós vamos estudar esses conceitos. Então a disciplina chama-se Design para a Internet, do curso técnico de informática. Meu nome é Marcelo Paes, o curso referente Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambinho. Vamos começar a nossa aula. Design para a internet. Primeiramente, nós vamos fazer uma introdução sobre o assunto, apresentar alguns conceitos iniciais, estudar o mercado de internet, as profissões que você vai estar apto a exercer após esse curso, websites, como desenvolvê-los, os tipos de websites existentes, o que você tem que prestar atenção na característica de cada website e as tecnologias usadas para desenvolvimento desses sites. Nós vamos aprender tudo isso agora. Primeiramente, nessa introdução, o que nós vamos estudar? Vamos estudar o funcionamento da internet, estudar como que funciona a web, o que é a web, serviços e protocolos, o que é isso, como que funciona, e entender direitinho o que é uma intranet e o que é uma extranet. Internet e o World Wide Web. Primeiramente, internet, conjunto de redes de computadores interligadas no mundo inteiro, de forma integrada, viabilizando a conectividade, independente do tipo de máquina utilizada. A World Wide Web é apenas um dos serviços da internet. Ou seja, quando a gente fala de internet, a gente está falando de um computador ligado ao outro, conectado ao outro. Como que é feita essa conexão? Primeiramente, como que o seu computador recebe as informações que você acessa na internet? Primeiramente, o seu computador tem que estar conectado num provedor de acesso. Esse provedor de acesso, na maioria das vezes, é uma máquina, um computador, que fica conectado diretamente a uma empresa de nível nacional chamada backbone. Pode ser, por exemplo, um provedor de acesso da sua cidade. Quando você paga um serviço de internet, quando você paga um serviço prestado pelo provedor de acesso da sua cidade, na verdade você está pagando acesso a essa empresa central, chamada de backbone. No Brasil existem alguns backbones atualmente, houve um crescimento no mercado de backbones. Antigamente você tinha um monopólio praticamente só a Embratel que fornecia esse tipo de serviço, fornecia essa conexão com a internet. Hoje, outras empresas são consideradas backbones também. E elas fornecem esse serviço para os provedores de acesso a nível mais regional. O provedor de acesso é que vai te dar acesso à internet, que vai te dar acesso a esse backbone. Tudo bem? Então, por exemplo, se você quiser pesquisar os provedores de acesso de internet da sua cidade, é uma boa. Normalmente os serviços variam, os preços variam. Por exemplo, na nossa região existem alguns provedores de acesso. É importante você ficar atento a quais são os melhores da sua região, aqueles que estão oferecendo o melhor custo-benefício. O seu computador na sua casa vai ser conectado a esse provedor de acesso. Como? Pode ser através de uma antena, pode ser através de um cabo, Existem até a linha telefônica
pode ser utilizada para isso. Não é tão comum, mas pode ser utilizada também. Agora, uma vez que você se conectou com esse provedor de acesso, você vai estar conectado a esse backbone a nível nacional. E aí que é o grande legal da internet. Os backbones dos outros países são interligados entre si. Então, o backbone do Brasil é interligado com o backbone dos Estados Unidos, é interligado com o backbone na Europa, né, na Ásia e em qualquer lugar do planeta que tenha esse tipo de serviço, né? A origem desse tipo de serviço data-se, né, da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos precisava se comunicar com os vários pontos estratégicos para a guerra, né? E para essa comunicação ser feita de uma forma mais viável, mais correta, se usavam-se esses computadores, né? Com o fim da guerra, né, passou-se a ser utilizado pelas universidades europeias, né? As universidades europeias, elas utilizavam, né, esse tipo de serviço para fornecer informações para os seus alunos, para fornecer informações científicas. A partir da década de 90, isso passou a ser mais comercializado, o público em geral passou a ter acesso, que é a estrutura que nós temos hoje, que é essa que eu acabei de explicar para vocês, ok? O grande salto que houve na internet foi um serviço chamado World Wide Web, inventado por um senhor chamado Tim Berners-Lee. Esse senhor, o que ele inventou? Ele inventou uma forma onde, através de um endereço, você acessa informações mais diversas na internet, né? Esse endereço, ele é de domínio público, é de domínio geral. Então, de um modo geral, as informações possuem um endereço e você as acessa, né? Essa tecnologia é chamada de www, onde, através dela, você tem uma página contendo imagens, textos, né, vídeos, áudio, né? Esse que é o grande legal da internet hoje. Reunir na sua tela, reunir numa página, informações das mais diversas, né? Isso através dessa tecnologia chamada www. Tudo bem? Então nós temos a internet e temos o www. Tá? Para você ter esse tipo de serviço à disposição, do modo geral, existem os serviços e protocolos, né? O que é um protocolo? Protocolo, uma linguagem que contém um conjunto de diretrizes específicas, né, que permitem computadores totalmente diferentes, em regiões diferentes, com sistemas diferentes, em idiomas diferentes, né, se comunicarem. Como se fosse um padrão de comunicação entre os computadores, né? Como se, por exemplo, o que nós estamos fazendo agora nesse momento para se comunicar. Estamos utilizando um protocolo de linguagem chamado português. Os computadores, para se comunicarem, para transmitir dados entre si, precisam também desses protocolos. Eles precisam conversar no mesmo nível de idioma, né? E é o que fazem os protocolos. Traduzem tudo que o seu sistema realiza por uma linguagem só, para que os dados possam ser transmitidos, né? E dependendo do tipo de comunicação que for realizada, você tem um tipo de protocolo diferente. Por exemplo, para transmitir vídeo existe um tipo de protocolo, para transmitir mensagens existe um tipo de protocolo, para transmitir notícias, para transmitir fotos, né? Para você teclar na internet, enfim. Para N tipos de comunicações, né, você tem vários tipos de protocolo. Vamos estudar alguns desses tipos de protocolo e que tipo de serviço que ele nos oferece. Primeiramente, os protocolos mais utilizados, os mais comuns, né? HTTP, né? Olha lá, Hypertext Transfer Protocol, né? Protocolo de transferência de hipertexto na comunicação entre o cliente, você, e o servidor, que está num local
de acesso, pode ser o seu provedor, pode ser o backbone, pode ser outra empresa que você esteja acessando através da internet. Na comunicação, além do HTTP, existem outros protocolos e serviços disponíveis que compõem a internet nos dias de hoje. Então, o HTTP é o tipo de protocolo utilizado para as informações transitarem na internet e que você possa acessá-las através de um endereço, você possa acessá-las através de um domínio, tá ok? Esse pode ser considerado o protocolo mais utilizado, que oferece o serviço mais interessante da internet, mas ele não é o único, né? Existe, por exemplo, um protocolo chamado FTP, né? O protocolo chamado FTP é um serviço, né, olha lá, em inglês, né, File Transfer Protocol, né, protocolo de transferência de arquivos, serviço que permite o envio de arquivos de um computador a outro na internet, contendo desde um pequeno texto até grandes programas, além de também possibilitar a manipulação remota de diretórios, criação de diretórios, troca de nomes de arquivos, exclusão de arquivos, né? Ou seja, através do FTP, você transfere arquivos de um computador por outro utilizando o seu sistema operacional. Da mesma forma, por exemplo, que você copia um arquivo do pendrive para o disco rígido, né? Da mesma forma que você copia um arquivo do seu CD para um pendrive, ou seja, da mesma forma que você manipula qualquer tipo de arquivo entre discos, você vai usar o serviço chamado FTP para transferir arquivos entre computadores. Você pode acessar, por exemplo, através do serviço FTP, uma máquina que esteja no Japão ou na China e copiar um arquivo que esteja nessa máquina para o seu computador. Por exemplo, ftp.algumacoisa.edu.br. Você vai estar acessando uma universidade, você vai estar acessando uma instituição universitária, por exemplo, né? E acessando os arquivos que estão à disposição nessa instituição, né? Os arquivos que estão no servidor disponíveis para transferência de arquivos, né? Esse tipo de serviço vocês vão utilizar muito, por exemplo, na hora que vocês estiverem desenvolvendo o site de vocês, né? No fim das contas, um site nada mais é do que vários arquivos que vocês vão criar ao longo do curso, né? Então, enquanto você estiver desenvolvendo o seu site, você vai estar gravando esses arquivos no seu computador e, após isso, você vai transferir esses arquivos para o servidor, para o provedor onde você vai hospedar o seu site, né? Isso já é um outro detalhe, uma outra questão que a gente vai estar falando ao longo do curso. É como que você contrata um serviço, né, para hospedar o seu site. Isso é muito importante. Ao longo do curso vocês vão poder hospedar, por exemplo, o site de vocês aqui na nossa própria instituição. Nós temos um serviço de hospedagem que é para nós utilizarmos ao longo do curso, né? Mas e comercialmente? Você fez um site, por exemplo, para uma empresa. Como que você hospeda esse site? Nós vamos estudar o como fazer. Mas o nome do protocolo utilizado para transferir os arquivos que você criou no seu computador para esse servidor de hospedagem é o FTP, tudo bem? Então são dois tipos de protocolos importantíssimos, né, que vão estar à disposição aí para a gente estar utilizando. Outros protocolos, né, além do FTP, um protocolo, por exemplo, chamado SSH, né, para você, entre aspas, invadir computadores, né, para você acessar remotamente uma outra máquina. É um tipo de serviço muito utilizado para fazer alguma manutenção remotamente, né? Por exemplo, você tem uma empresa de tamanho geográfico muito gigantesco, né, onde é inviável um técnico ficar se locomovendo a todo momento dentro dessa empresa. Então você tem um tipo de serviço chamado SSH, um tipo de protocolo onde você consegue, à distância, entrar em outras máquinas, né? Um tipo de serviço muito utilizado também. Telnet, para você também fazer esse tipo de acesso à distância. SMTP é um protocolo utilizado para envio de e-mails, né? Normalmente você tem os gerenciadores de e-mails que gerenciam esse tipo de protocolo. O DNS, que é para você poder acessar
os nomes da internet mais facilmente, né? Porque, na verdade, quando você acessa um endereço, quando você está digitando um local de acesso no seu computador, né? Esse local de acesso, esse endereço, normalmente ele é numérico, né? O que a gente chama de endereço IP. O endereço IP vocês vão estudar com mais profundidade na aula de redes, mas basicamente ele é o endereço daquela máquina dentro de um universo de computadores, né? Só que você não vê pessoas digitando IPs para entrar em sites, por exemplo, né? Ela digita normalmente um nome, um domínio, né? Agora, esse domínio, esse nome que ela está digitando está associado a um número. Quem faz essa associação, quem resolve, né, essa questão de associar o nome ao número, é um protocolo chamado DNS, tá ok? POP3 é um protocolo utilizado para receber e-mails, né? IMAP é um protocolo utilizado para receber e enviar e-mails, enfim, vários protocolos, né? Olha lá, ITLS, IRQ, né? E qual o objetivo desses protocolos? Oferecer serviços para os usuários de comunicação, né? Através do computador, né? Oferecer serviços de comunicação através do computador, né? A máquina hoje, o PC, ele não é uma simples máquina de guardar informações, né? Não é um simples meio de processar e guardar informações. Não, ele é um meio de comunicação, né? Muita gente, por exemplo, opta por, em vez de fazer uma ligação de celular para um parente, opta por computador, ver o vídeo da pessoa, conversar ao vivo ou até escrever, né? Por quê? Porque o computador permite isso através desses vários protocolos, né, que estão enumerados aqui. Existem outros, né? Então, esse protocolo ele viabiliza a comunicação entre máquinas totalmente diferentes, né, entre arquiteturas de computadores totalmente diferentes, com sistemas operacionais totalmente diferentes. É um padrão de comunicação entre computadores, tudo bem? Então tá aí, os protocolos existentes. Agora, esses protocolos, eles viabilizam uma solução muito utilizada hoje dentro das empresas, né? Uma solução chamada intranet, ou em alguns casos, uma magnitude maior, a extranet, né? O que é intranet? O que é extranet? Intranet, a principal diferença entre uma intranet e uma rede tradicional não é realmente técnica, está na natureza e apresentação da informação, o formato gráfico dos elementos, juntamente com a possibilidade de acesso a partir de uma entrada comum, o navegador. É o que a distingue das demais redes. Ou seja, intranet e extranet nada mais são do que redes, né? Agora, redes, quando a gente fala de redes, existem vários tipos de redes, né? Talvez a primeira rede que você imagine, né, é uma rede de um cabo, né, ligando um computador a outro, né? Um cabo aqui num computador ligando a um outro computador, né? Esse cabo você tem aí uma rede, aí um outro cabo, um outro computador e assim sucessivamente. Ou seja, uma ligação de cabos, né, com uma central ou por uma ligação sem fio, enfim, você tem lá uma ligação, né, através de uma rede. A internet, por exemplo, como nós estudamos, ela é uma rede, né? Ela possui uma conexão ou através de cabos ou através de wireless, né? Através de uma conexão sem fio, né? Você tem uma conexão entre dois computadores. A intranet, ela se utiliza dessa rede chamada internet para você poder fazer uma conexão entre máquinas num local um pouco mais reduzido, num local menor, né? Porque qual que era o grande problema dentro das empresas? Montar essa rede, né? Montar essa estrutura física, né? Hoje, com a intranet, você se vê obrigado a ter essa estrutura física e ter um serviço à disposição da empresa para ela poder utilizar. Esse serviço vai oferecer N opções para essa empresa. Por exemplo, numa máquina que esteja conectada na internet, além de ter os serviços que a internet oferece, ela vai ter também o sistema da empresa. O sistema que antigamente tinha que ser instalado em cada computador da empresa,
hoje já não é mais necessário que seja feito assim. Ela já fica à disposição na própria internet e acessível com uma forma mais segura na intranet, né? A maioria das empresas hoje oferece esse tipo de recurso. Por exemplo, né? Imagina que uma empresa hoje tenha que fazer a contabilidade, né? O que é muito comum, tem que fazer a folha de pagamento, né? Então, em vez de ela fazer todos esses controles através de um sistema local que fica instalado na máquina, ela faz isso através da intranet, né? A nossa instituição, por exemplo, ela possui intranet, né? Um exemplo, né? Como são várias unidades espalhadas pelo Brasil, existe uma intranet onde é feita essa folha de pagamento, né? A nível nacional. Nosso departamento de recursos humanos, por exemplo, acessa essa intranet que fica hospedada, por exemplo, em Brasília, e aqui na cidade local ele consegue trocar as informações através da internet, né? Então, se fala intranet e internet não é a mesma coisa? Não. A internet, ela normalmente oferece informações de uso público, né? A intranet vai oferecer informações restritas, exclusivas para serem utilizadas dentro daquela instituição, dentro daquela corporação, né? Normalmente elas são protegidas por um login, ou por uma senha, ou pelos dois, ou até um pendrive que contém alguma proteção, né? Um token, né? Ou seja, a intranet ela pode ser utilizada utilizando os recursos da internet, né? Todo o sistema de redes, de provedor de acesso e backbone, porém com um nível de segurança mais apurado, né? É o que permite, por exemplo, as máquinas, de um modo geral, numa empresa, por exemplo, que tenha filiais no mundo inteiro, se comunicar, né? A intranet. Ela vai oferecer uma série de recursos, uma série de opções para a empresa, né? Que ela vai aproveitar aquilo para utilizar gerencialmente, tudo bem? Então a intranet é uma rede que se utiliza da internet. E a extranet? A extranet, nós vamos estudar aqui na sequência de slides, mas basicamente a extranet ela se utiliza de algumas técnicas de comunicação, algumas técnicas de comunicação de longa distância, para que essa intranet ganhe um alcance maior, né? Para que essa segurança que você consegue num espaço menor, né? Ganhe um espaço maior, né? Em vez fazendo uma comparação aí, a intranet seria utilizada na filial internamente e a extranet seria utilizada entre as filiais, né? Ela tem uma magnitude mais ampla, tá? Veja na sequência da explicação, né? Quando existe uma grande distância entre as redes, o custo de instalação de uma conexão direta se torna muito elevado, pois linhas privativas entre cidades distantes têm um custo muito elevado, né? Ou seja, para você ligar uma máquina de forma privada com uma outra máquina que esteja numa outra cidade, num outro país, isso é caro, né? Você vai usar satélite, você vai usar recursos de tecnologia muito caros, né? Então foram inventados, né, os sistemas de EDI, né? São restritos, impossibilitando o uso por empresas de pequeno porte. Esta situação passou a mudar com o uso da internet, que a internet nada mais é do que a conexão entre computadores de longa distância, né, para fins comerciais, o surgimento das intranets. A estrutura de internet passou a ser utilizada, então, para uso dentro da empresa, para os seus sistemas internos, né, para acesso à intranet das empresas. Surge assim o conceito de extranet, né, que é expandir essa intranet para outras corporações, né, dentro de uma mesma segurança, tá? Extranet, ela, enfim, então, se utiliza de um recurso relativamente avançado de redes, chamado VPN, né? O que a VPN faz? Ela cria um túnel de comunicação entre dois computadores, né? Pode ser, por exemplo, o seu notebook na sua casa ligado a um grande servidor de uma empresa, de um banco, por exemplo, né? Você consegue fazer acesso diretamente ao servidor através desse túnel de comunicação.
e se utilizando de uma rede à disposição de todos, da internet, né? Porque a partir do momento que você tem computadores interligados, tem que ter uma segurança, né? Se você está conectando o seu computador com o mundo inteiro, a recíproca também ocorre, né? O mundo inteiro está conectado a você, então, né? Então é uma via de mão dupla, né? E através da VPN você consegue fazer essa comunicação de uma forma mais segura, né? Você vai ter lá uma série de protocolos que restringem, né, o acesso aos dados que estão na sua máquina, né? Então a extranet veio para aproveitar o que a internet tem de melhor, né, associado ao que os sistemas de segurança do modo geral possuem, tá? É infalível? Não, nada é infalível, né, gente? Mas tem sim uma grande segurança, tá? Então é isso aí, ó. Uma extranet VPN é uma VPN que liga os associados empresariais à rede da matriz, através de uma infraestrutura compartilhada com a utilização de conexões dedicadas. Uma extranet VPN difere da intranet VPN, dado que só permite, ou seja, a extranet ela vai estar sempre utilizando uma estrutura maior, né? A intranet ela é para uso mais local, dentro da própria empresa, tá? Vantagens da intranet. Por que ela é tão importante? Tá? Existem muitas razões porque uma intranet é a melhor plataforma para a sua base de conhecimentos de processos de negócio que sistemas de computadores proprietários ou baseados em papel, tá? Muito importante também, pessoal, vocês notarem que o objetivo aqui de mostrar as vantagens da intranet e, consequentemente, da extranet é deixar claro que nesse curso vocês vão explorar muito isso, vocês vão estudar essa questão do uso da internet para desenvolvimento de uma intranet. Um site, ele pode ser uma intranet, tá? Uma vantagem importantíssima, né? Redução de papel. Veja só, esta pode ser o maior motivo para as grandes empresas migrarem seus documentos e processos para um ambiente online, né, conectado. Com esses, na web, a impressão e distribuição centralizada podem ser reduzidas, né, resultando em grande economia. Ainda que a impressão desses documentos aconteça, fica limitada à necessidade do usuário final, sob demanda, evitando desperdício de tempo e recursos. Ou seja, aqueles formulários que ficam transitando entre os setores passam a ser digitais e online, né? Você não tem a necessidade de um papel impresso. O arquivo já é o papel, né? E a intranet permite isso. A partir do momento que você tem um sistema interligando os computadores, né, você tem essas informações transitando, então você gera aí arquivos, documentos digitais, né, e não impressos, tá? Isso faz uma redução no uso de papel. Olha aí, uma única interface de cliente, ou seja, o browser, que é o que nós utilizamos normalmente para acessar a internet, por exemplo, Internet Explorer, Mozilla, né, N tipo de navegadores, né, pode se tornar a interface universal para seus sistemas de informação. O resultado é a redução do custo de propriedade dos computadores clientes, uma vez que os processos são executados nos computadores servidores e o cliente cuida apenas da exibição e entrada de dados. O custo de treinamento também são reduzidos, uma vez que os usuários precisarão aprender uma única interface. Ou seja, o software utilizado para usar a intranet, né, é o mesmo. Todos dentro da empresa têm o domínio. Quem não sabe navegar na internet. Então, se você sabe navegar na internet, é a mesma técnica para você navegar numa intranet, né? Tudo fica muito mais simples, tá? Facilidade de uso, né? Se seus empregados sabem como usar um mouse, então eles poderão aprender como apontar e clicar através das páginas web de sua intranet corporativa. Ou seja, é uma facilidade, né? Você não vai ter que ficar decorando como era necessário antigamente, né? Teclas de função ou coisas do tipo, né? Então você tem tudo ao alcance do mouse,
conexão entre plataformas diferentes, né? Esta pode ser a primeira vez na história de sua empresa em que um usuário de Unix, que é um sistema antigo, pode se comunicar com um usuário de Mac, que é um outro tipo de arquitetura totalmente diferente. Pode então comunicar-se com um usuário de Windows, né? Tudo de que se precisa é do browser, HTML, a linguagem da web é universal a todos os sistemas operacionais. Ou seja, todos os softwares necessários estão integrados, né? Se você tem máquinas totalmente diferentes, né, elas podem usar a mesma intranet. Você tem lá um tipo de máquina mais avançada, um tipo de máquina mais antiga, né? Isso com sistemas que se utilizava antes da intranet não era tão fácil assim, né? Hoje já é bem simples, né, com a intranet. Arquitetura aberta, outra vantagem importante. Os protocolos da internet são abertos, resultado de padrões elaborados por organismos administrativos globais. Isso lhe dá o poder de publicar até mesmo os dados armazenados em suas bases de dados legadas, ou seja, aquilo que você tem, né, na empresa atualmente pode ser adaptado à base de dados que você está criando, né, essa base de dados nova, uma base de dados mais antiga com uma base de dados mais recente, né? Você tem essa intercambiabilidade. Atendimento rápido aos empregados. Informações armazenadas online estão sempre prontas para o consumo rápido. Com um clique, os empregados podem acessar diretamente a solução para o seu problema. No modo antiquado, o empregado solicita ao seu supervisor o envio de pedidos para a cadeia de decisões e fica aguardando a resposta. Isso leva a demora e erros. Os empregados são também capazes de escolher o horário para acessar as informações, fazendo uso mais eficiente do tempo. Um exemplo disso, né, a impressão do olerite ou contra-cheque, né, isso através da internet fica por conta do funcionário, se ele quiser imprimir, né. O meu contra-cheque, por exemplo, ele é um arquivo digital, não é mais necessariamente um papel impresso, né? Isso as empresas têm adotado no modo geral, né? Isso, outros documentos, né, gente? O recibo de férias ou o que for necessário dentro da empresa, né? Vamos supor, uma solicitação de viagem, né? Tudo isso pode ser feito através da intranet, né? Dispensando aí impressões e papéis, né? A comunicação fica muito mais eficiente. Informações dinâmicas, né? Documentos que estavam uma vez em papel estão agora localizados na web interna. Estes documentos de web podem ser mantidos em dia mais frequentemente e com mais facilidade que seus equivalentes em papel. Estes documentos podem até ser atualizados em tempo real a partir de bancos de dados corporativos. Isso leva a informações mais precisas e ágeis na mão de detentores do poder de decisão. As companhias podem agora reagir mais rápido a mudanças nas condições de mercado. Ou seja, a informação digital ela pode ser atualizada a cada milésimo de segundo, né? A informação no papel já não. Uma vez que você imprimiu um documento que foi arquivado, se esse documento ficar arquivado ao longo de 10 anos, depois que você for buscar esse documento depois de 10 anos, ele vai estar exatamente igual. Agora, uma informação digital não. Ao longo desses 10 anos ela pode ter sido tranquilamente atualizada. E o registro dessas atualizações pode ter sido feito também, né? Que é uma segurança, né? Uma informação, você pode gerar estatísticas em cima dessa variação, né? Isso é fundamental, tá ok? Acesso global, outra vantagem, né? Tudo isso são vantagens que a intranet oferece para uma empresa, né? Conhecimento armazenado na intranet pode ser acessado de qualquer rede TCP/IP no mundo, bastando que o usuário esteja autorizado a conectar-se à intranet privada. Agora, o empregado em viagem ou escritório distante pode acessar seus dados corporativos antes indisponíveis, uma vez que estavam em arquivos de papel, né? Ou seja, a informação passa a ser onipresente. Aonde você tiver um computador com acesso à internet, você tem, consequentemente, acesso à intranet, né? Lembrando sempre que a segurança disso é garantida através de uma série de recursos que a própria intranet oferece.
tá ok? Até reconhecimento digital, né, do dedo, né, do reconhecimento biotecnológico, né, existe hoje para dar uma autenticidade maior, né? Afinal de contas, você está numa lan house, você quer acessar o computador da empresa, né, por essa lan house, isso torna essa transação bem insegura, né? Então existem algumas políticas de segurança, mas que mesmo com essas políticas de segurança, a informação continua estando à disposição a qualquer momento, né? Normalmente, o que os bancos, por exemplo, costumam fazer hoje, né? Ele disponibiliza uma máquina, pode ser o seu notebook, por exemplo, e desse notebook você vai estar acessando a sua conta em qualquer lugar, né? Se você for tentar um outro notebook, às vezes você não vai conseguir acessar a sua conta, né? Porque não vai ter nesse outro notebook as informações necessárias. Isso é uma segurança que as empresas oferecem, né? Não só a nível financeiro, como qualquer nível qualquer tipo de instituição hoje, né? Mas você tem, né, o acesso global à informação, a partir de qualquer lugar. Riqueza de multimídia, né? Intranets podem publicar não somente texto, como gráfico, mas tem também o poder para publicar áudio, vídeo, né? Isso fornece outras poderosas ferramentas de comunicação, de aprendizagem para a organização, né? Um exemplo disso é o nosso curso, né, gente? O nosso curso é um tipo de intranet. Você acessa ele através de um login e de uma senha. E lá dentro você tem à disposição informação que pode ser atualizada a qualquer segundo, a qualquer instante, né? Enquanto nós estamos aqui, por exemplo, as informações estão sendo transportadas, alguém está preenchendo um fórum, né? Isso dá um dinamismo nessa corrente muito grande, né? Acaba todos trabalhando de um objetivo comum, né? Isso acaba tendo uma somatória de esforços, né? Então é interessante, vai se acrescentando informações, né? E informações dinâmicas, né? Informações de multimídia, né? Não são informações apenas textuais, né? Vídeo, áudio, tá? Tudo isso é fundamental. E a nova cultura, né? Concluindo, uma intranet pode construir uma nova cultura dentro da sua corporação. Essa nova cultura é fundamentada na troca de informações e colaboração. Intranets facilitam o fluxo rápido de informações dentro da organização, sem boatos ou mal-entendidos. Os departamentos que antes raramente interagiam estão agora colaborando em grandes projetos. Uma organização que enfoca seu conhecimento corporativo em uma direção positiva é uma organização destinada ao sucesso. Ou seja, o somatório de esforços aparece mais, né? A má conduta também fica evidenciada e a correção fica mais simples, né? A partir do momento que um problema é identificado, a correção se torna também, consequentemente, mais fácil, né? Então, há uma nova cultura nesse somatório de esforços, né? Uma intranet oferece melhores práticas em eficiência operacional. Os empregados terão acesso mais rápido a informações mais precisas. Isto leva, por sua vez, a melhor tomada de decisão e maior efetividade. Com melhor conhecimento, empregados terão condições de criar melhores relações com clientes, fornecedores e parceiros. As relações melhores conduzirão a maior receita e os custos mais baixos. Está vendo como interessante? É uma bola de neve do bem, né? A informação que isso vai sendo gerada na hora certa, no momento certo, né? Em qualquer local, né? Sem, bem dizer, sem limite, né? Para eficiência. Isso vai tornando os custos mais interessantes, né? A produção vai melhorando, enfim, há uma corrente do bem aí, né? E está aqui, né, finalizando, a ilustração do funcionamento da intranet e da extranet, né? Veja só, aqui do lado direito, né, nós temos a intranet normal. Então você tem aqui os computadores da empresa, né, ligados diretamente no servidor web da empresa, né? Esse servidor é onde vai estar instalado o sistema de intranet. Então, o mesmo servidor que fornece internet para a empresa inteira vai oferecer também essa intranet, né? E o firewall, que é um servidor que restringe o acesso a esse servidor web, né?
Então essa é a intranet. E a extranet? A extranet está aqui, né? O usuário ele acessa primeiramente a internet para depois acessar o servidor web, né? Isso passa, né, dá uma amplitude maior ao sistema de extranet, né? Porque uma vez que você está na internet, você está em qualquer lugar do planeta, né? Na intranet não, na intranet você está numa rede local, tá vendo? Só que utilizando a estrutura de internet, tá? Então são duas coisas assim bem parecidas, né? Mas que se diferenciam nessa questão do alcance, tá? Tudo bem? Bom, vamos falar agora do mercado de internet e profissões. A internet e as empresas, a importância da internet no mundo dos negócios, carreira de internet, mercado de trabalho, sites de recrutamento de profissionais de TI. Então aqui vamos dar um enfoque maior no mercado de internet e profissões, né? Como que você pode, enfim, né, pessoal, começar a ganhar dinheiro. Isso é muito importante, viu, gente? Esse empreendedorismo. O técnico, ele não obrigatoriamente tem que apenas cumprir ordens e fazer o que mandam. Ele pode sim dar rumo na sua carreira, né? Colocar o destino nas próprias mãos, tá? A internet e as empresas. Há algum tempo, muitos questionavam se valia a pena colocar um site da empresa na internet. O que vocês acham? Que hoje ainda se questiona isso? Com certeza não mais, né? Quem questiona isso, com certeza está no passado. Atualmente não se questiona mais a importância da internet e nem de criar um website para representar a empresa online. Podemos dizer que o mínimo que se espera de uma empresa que queira se manter atualizada e competitiva é ter presença na web, ou seja, ser uma empresa.com. É importante salientar isso, né, gente? Que hoje, você estando fora da internet, você está perdendo espaço, né? Para as empresas, a importância da internet no mundo dos negócios, né? As vantagens da internet são várias, né? Vamos enumerar algumas, né? Redução de custos. Você vê no caso que eu estava explicando para vocês da intranet, alguns exemplos, né? Você fala, mas intranet e a internet é a mesma coisa? É, gente, você que cria um site, faz uma intranet. Você desenvolve um sistema, né? Desenvolver um site não é simplesmente criar um catálogo de produtos com uma série de fotografias e textos. Não é só isso. É fazer um funcionamento de um sistema, fazer um cadastro, fazer um cálculo de informações, emitir uma nota fiscal, né? Emitir uma folha de pagamento. Tudo isso você faz através de sistemas online hoje em dia. Não há mais limite para nada na internet. Tudo pode ser feito através de um navegador, através da web, né? Então, isso gera maior interatividade, porque imagina um exemplo do seu celular aí, né, gente? O celular hoje, ele é uma ferramenta de comunicação, não só a moda antiga, né, como que era aquele telefone que você tira e põe no gancho. Ele é uma ferramenta de comunicação web também, né? Ele oferece serviços à sua disposição, né? E esses serviços são criados por desenvolvedores web, né? Comunicação integrada, né? Melhoria do serviço ao cliente, tá? Comunicação integrada, por exemplo, no momento que você faz uma atualização no site, isso já fica à disposição na internet, né? Melhoria do serviço ao cliente, teste de novos produtos, serviços no mercado, né? Por exemplo, quando você quer comprar um produto hoje, você já vai direto na loja? Eu costumo fazer uma pesquisa antes na própria internet, né? E às vezes já compro o produto pela própria internet. Você consegue, por exemplo, na internet, avaliar a descrição de um produto mais detalhadamente, né? Você consegue ver cada itemzinho. Será que o vendedor conseguiria fornecer isso para você? Com certeza não, né? Por outro lado, pode-se também apontar como vantagens a adesão a mercados internacionais, né? E a outros segmentos, bem como a disponibilidade de uma oferta à medida do cliente. Ou seja, um produto que você não tem, às vezes, nem em estoque, né, gente?
Um produto que o cliente fez o pedido, você tem um prazo de entrega para esse pedido, então dá tempo de você providenciar esse produto para até chegar no cliente nas melhores condições possíveis, né? Okay? E mercados internacionais. Às vezes aquela empresa que é acostumada a vender só na cidadezinha dela, ela lançou alguma coisa na internet e ela está vendendo agora para o mundo inteiro, né? Tudo bem? Então tá aí alguns detalhes importantes, né, da importância da internet. Agora, e as carreiras, né? E o profissional que trabalha nessa área, né? Como que ele atua? Quais são as opções existentes, né? As carreiras ligadas à internet continuam em alta, segundo consultores e especialistas do setor de recursos humanos. Em alta e cada vez mais, né, gente? A demanda por vagas nesse mercado ainda é grande, apesar das dificuldades de algumas empresas. De analistas de suporte a criadores de conteúdo, de programadores a diretores comerciais, a internet absorve uma grande quantidade de profissionais, né? E é fundamental que fique claro isso, tudo bem? Que tem mercado. Alguns exemplos do crescimento da internet, né? Veja só o crescimento da porcentagem de casas com computador e acesso à internet, né? Aqui no gráfico você tem computador em casa, né? Essa linha azul, né? Computador com internet, a linha laranja, né? Você entendeu? São computadores que têm acesso à internet. Olha em 2001, né? Essa escala está na casa de milhões, né? Então em 2001 você tinha menos de 8 milhões e 600 mil, né, computadores com internet. Hoje, olha aí, computadores com internet de 8 milhões e 600 mil, olha lá, já está com mais, né, de 17 milhões, tá ok? Computador em casa, né, olha aí, em 2001, né, também praticamente mais que dobrou, né? Então, isso num espaço de, não é muito tempo não, gente, ó, de 6 anos, ó, de 2001 a 2007, tá? Então, um crescimento gigantesco, num curtíssimo espaço de tempo, né? Será que teve algum mercado que cresceu tanto assim, mais que dobrou, né? Lícito, pelo menos, que a gente conheça, não, né, gente? Números de usuário, né? Segundo a agência FNASCA, né, somos 81,3 milhões de internautas tupiniquins, né? Olha aí, a partir de 12 anos, né, que pode ser contabilizado, 81,3 milhões de pessoas acessando a internet, né? O Ibope Nielsen mede de uma forma um pouquinho diferente, somos 78 milhões, que ele mede a partir de 16 anos, né? Uma estatística bem recente de setembro de 2011. O principal local de acesso é a Lan House. Olha que interessante, né? 31%, tá, das pessoas que acessam a internet desses 78 milhões, né? 31% usa, né, a Lan House. Depois vem em casa, 27%, tá? Na casa de parentes e amigos, não lá, 25%. Olha que interessante. Então, não necessariamente é em casa, né, que o pessoal acessa. O Brasil é o 5º país com maior número de conexões à internet, de computadores que, né, que estão conectados à internet, tá, que realizam essa conexão. Tudo bem? Uma estatística bem interessante aí com relação ao número de usuários, né? Números altos, né? Que no Brasil é tudo na casa de milhões, né? 45,4 milhões de usuários acessam regularmente a internet no trabalho ou em casa, um aumento de 10% em um ano, né? Em um ano aumentou 10% a quantidade de pessoas que acessam a internet em casa ou no trabalho. A maior parte acessa de casa, 37 milhões, com alta de 15% em um ano. 38% das pessoas acessam a web diariamente, 10% de 4 a 6 por semana, né? 21% de 2 a 3 vezes por semana, 18% uma vez por semana. Ou seja, somos internautas ativos, né? A gente não só acessa a internet, como acessa várias vezes, né? Acessa bastante, né?
Somando, 87% dos internautas brasileiros entram na internet semanalmente, tá vendo? Só 13% que não acessa costumeiramente, né? Dos internautas, tá, gente? Fica bem claro também, né? Tempo médio de navegação. Desde que começou-se a se medir isso, né? Desde que esta métrica foi criada, o Brasil sempre obteve excelentes marcas, estando constantemente na liderança mundial. Em julho de 2009, o tempo foi de 48 horas e 26 minutos, considerando apenas a navegação em sites. O tempo sobe para 71 horas e 30 minutos se considerar o uso de aplicativos que ficam online, né? Não necessariamente navegando, né? MSN, Emule, né? Que abre e fica online, né? Torrent, Skype. A última marca ferida foi de 69 horas por pessoa em julho de 2011, né? Bastante tempo, né, gente? Comércio eletrônico, né? Como que estão as vendas na internet? Em 2008 foram gastos 8,2 bilhões em compras online. Em 2009 a previsão para o primeiro semestre era de 4,5 bilhões. Mas mesmo com a crise, o faturamento foi de 4,8 bilhões. Então a previsão até o fim do ano, né, é de mais de 10 bilhões. Né? Em 2008 era 8,2, então já vai passar em um ano, né, passa mais de 1 bilhão o aumento, né, quase 2 bilhões de aumento de vendas. 2010 fechou com 14,8 bilhões, olha aí. Então é quase que uma progressão geométrica, né? Em 2008 e olha aí em 2010, né? 14,8 bilhões em vendas, que representa 1/3 de todas as transações entre varejo e consumidores feitas no Brasil. Então 1/3 das pessoas, né, estão optando, de quem gasta, né, estão optando por compras na internet. Né? 2/3 que ainda vão no método convencional. Tá? Então você vê que há um crescimento gigantesco aí, um mercado efervescente. Publicidade, né? O mercado publicitário na internet se tornou o terceiro veículo de maior alcance no Brasil, atrás apenas de rádio e televisão. 87% dos internautas utilizam a rede para pesquisar produtos e serviços. Né? Antes de comprar, 90% dos consumidores ouvem sugestões de pessoas conhecidas, enquanto 70% confiam em opiniões expressas online. Tá vendo? Tem uma credibilidade já a internet, e já é o terceiro veículo mais utilizado. Né? Venda de computadores. São 60 milhões de computadores em uso, segundo a Fundação Getúlio Vargas, devendo chegar a 100 milhões em 2012. 95% das empresas brasileiras possuem computador. 95% das empresas brasileiras possuem computador. Olha aí. O que resta dessas 5% aí, gente? Um pouquinho de banda larga, né? Que é a internet mais rápida, né? Que ela trabalha num sistema de cabeamento diferente, né? Numa velocidade diferente. Né? Atingimos 10,04 milhões de conexões em junho de 2008, um ano e meio antes do previsto, já que essa era a projeção para 2010. Né? Então, estamos 2 anos adiantados com relação a pessoas que usam banda larga. Quanto ao volume de dados, o incremento foi de 56 vezes de 2002 até 2007. Aumentou 56 vezes, né? O volume de dados que transitou na internet. O número de conexões móveis cresceu 233 mil para 1,31 milhões em um ano. Sistema gratuito de banda larga sem fio, né? Aquelas empresas que você vai num shopping, você vai, por exemplo, numa praia, né? E tem lá o Wi-Fi, né? Tem a conexão banda larga à disposição de forma gratuita, né? Então você tem lá cidades, né? Do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, alguns bairros, né? Copacabana, Leme, Ipanema, Leblon, Morro Santa Marta, Cidade de Deus, Duque de Caxias, né? São locais que possuem banda larga sem fio, né? Alguns exemplos. Estão nos planos São João de Meriti, Belford Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Rocinha, Pavão, Pavãozinho, Cantagalo,
58 quilômetros da Avenida Brasil, né? Tudo isso no Rio de Janeiro. Um exemplo, né? Se for procurar mais, tem mais lugares também de conexão sem fio de internet numa velocidade alta, né? Então são esses locais aqui, você chega, por exemplo, com um notebook, você consegue acessar a internet, né? É bastante gente, né? Bastante lugar. Banda larga, né? O número de pessoas que usaram em março de 2011 uma conexão residencial de mais de 8 megas foi de 1,9 milhões, ou 5,5% dos 35,1 milhões de usuários ativos domiciliares. A participação das conexões mais lentas de até 128 KB caiu de 13,3% em março de 2010 para 7% em março de 2011, ou seja, cada vez mais as pessoas estão tendo acesso a uma internet mais rápida, né? Em contrapartida, a internet mais lenta vai ficando em desuso, né? E isso gera carreiras, né, gente? Geram profissões. Vamos estudar agora algumas dessas profissões, né? Esta foi a primeira profissão de internet a ser largamente difundida, web designer. O web designer é o profissional que cuida da parte visual do site, né? Quem gosta de modelar, colorir, né? Ilustrar o site. Quem tem uma boa criatividade, né, gente? Quem tem uma boa combinação de cores, né? A função do web designer, né? Definir a estrutura de um website, criar e desenhar a interface. Essa palavra interface surgiu em vários momentos no curso já, né? Repararam, né? Interface, gente, para quem ainda não sabe, né? É o meio de comunicação entre um A e um B, né? É uma forma e um meio termo entre alguém que está querendo se comunicar com o outro, né? Em alguns casos também é responsável pela montagem e publicação do website, tá? Então a interface, que no caso é o computador, né? Ele está funcionando aí entre alguém que está querendo se comunicar com você, que é a empresa, né? E alguém que está se comunicando, né? Que é você querendo se comunicar com a empresa, né? O website ele é um meio termo aí, ele vai funcionar como um meio de campo. Outra carreira interessante, web developer, é o já conhecido desenvolvedor, mas com conhecimentos de programação para tecnologias de internet. O web developer complementa o trabalho do web designer. Sua função primordial é projetar a parte técnica e programável do website, incluindo programação de acesso a banco de dados. Então, o web developer ele vai desenvolver o sistema, ele vai montar o cadastro, ele vai montar os cálculos, né? Ele vai montar a tramitação dos dados dentro do site, né? Ele que vai fazer, por exemplo, a compra do seu site, né? Vai fazer aquela compra online, vai fazer a inscrição online, né? Sempre que tem lá algum dado transitando, né? Quem cuida dessa parte de programar o funcionamento do site é o web developer, tudo bem? Web Administrator, né? Profissional encarregado de instalar e manter o site no ar, em funcionamento, né? Também deve ser capaz de montar uma intranet através de configuração de servidores, web, proxies, firewalls, browsers, né? Então o Web Administrator cuida da parte de estrutura de funcionamento da rede, principalmente, né? O Web Administrator vai instalar os servidores para que tudo fique funcionando corretamente, que você possa hospedar o site nesse servidor, ok? Webmaster, profissional responsável pela manutenção e gerenciamento do website. Sua função inclui criação e atualização de páginas para o website, programação, publicação do website e garantia de funcionamento do servidor web. Ou seja, faz tudo, né? O Webmaster é o chefão da equipe. É aquele que vai comandar lá o design, vai entender bem da parte de programação e se precisar instalar o servidor, algum problema, ou contratar um profissional para isso, ele tem condição, né? O Webmaster é o chefão da equipe. O administrador do banco de dados, ou DBA, né? O termo DBA é a sigla de Database Administrator, né? Administrador de banco de dados. Esse profissional, de uma maneira geral, é responsável pelo banco de dados,
mantê-lo em segurança, a facilidade de acesso, banco de dados mais rápido, mais flexível, mais ágil, né? Que suporte uma quantidade de dados alta, tá ok? O DBA faz isso. Web Writer, né? Profissional que prepara todos os textos do site, pode ou não incluir textos jornalísticos, geralmente institucionais. Ou seja, é o escritor do site, ele cuida dos termos, né? O profissional pode ser formado em publicidade e propaganda, jornalismo ou letras, né? Não precisa ser um profissional de web. O writer pode desempenhar uma função importante para que o site fique pronto. Ele escreve, corrige e apaga informações textuais que não estejam de acordo com o vocabulário desejado, né? É o novo jornalista, o web writer, né? O hacker ético. Hacker ético, um profissional especializado em redes, né? Testar o funcionamento da rede, contratado por empresas de segurança para sua proteção. Os hackers éticos indicam quais são os alvos preferidos dos ataques dos crackers, né? Ele fica testando a rede contra invasões, né? E prepara a rede para isso. Bom, agora esses profissionais, eles podem atuar aonde, né? Quais são os principais locais do mercado de trabalho oferece, né? Onde estão as vagas, né, gente? Veja só, produtoras de website, existem várias produtoras no mercado, agências de publicidade, escritórios de design, provedores de acesso, tá? Empresas da web, empresas que controlam seu próprio site, empresas com intranet, consultoria própria, né? Aquele que vai em busca do seu espaço. Ok? Vamos começar agora a falar sobre websites. Tá? Até agora a gente preparou o terreno, falamos bastante aí do mercado de trabalho, a internet, o crescimento dela e tudo mais, né? Agora, enfim, o que é um website, né? A definição do que é um site depende do ponto de vista do segmento que se olha, né? Para um empresário, um site pode ser um canal de comunicação e novas oportunidades de negócios, né? Para um usuário comum da web, pode ser um conjunto de páginas contendo muitas informações sobre o mundo, diversão. Tecnicamente, um site é um conjunto de arquivos, né? Isso a gente já tinha até falado anteriormente. E cada arquivo guarda uma certa quantidade de informações, como textos, imagens, sons, vídeos e animações. É isso que vocês vão criar ao longo do curso. Textos, imagens, né, com sons, animações, né, interagindo tudo isso junto numa página, né, com um layout bem legal, bem organizado, né. Então veja que o conceito técnico é o que nos interessa, né, mais importante. Não sei que você seja um empresário, né, usuário, tá? E aí você tem alguns sites, algumas divisões de sites, por exemplo, sites da primeira geração, né? Os primeiros sites lá da década de 90, né, gente? Esses sites eram caracterizados por longos textos com sequência do topo para a base, da esquerda para a direita, e usavam recursos básicos de formatação de textos, como negrita, itálico, marcadores de texto, quebras de parágrafo, linhas horizontais como separadores, pequenas imagens. Os websites de primeira geração eram criados por técnicos e muitos utilizavam texto preto em fundo cinza, né? Quer dizer, ficava muito ilegível até, né? Sites da primeira geração, isso vocês já conseguem fazer de início, de saída já, viu, gente? Né? Praticamente no começo do nosso curso, né? Talvez não nessa primeira semana, mas na segunda, terceira semana, esse tipo de site vocês já podem até colocar no ar. Sites de primeira geração. Exemplo, né? Olha aqui um site, né? História do rádio, né? Olha como que está o site, né? Tá ok? Sem imagem, né? Secão, né? Só os linkzinhos aqui, né? O link, gente, já para antecipar um pouco a explicação, o link é um acesso dentro da página, né? Um acesso que você vai fazer para uma outra página ou dentro da própria página, né? Tá? Então você vê aí um site de primeira geração. Isso aqui de imediato, né? Quase nenhuma imagem, né? Só um marcadorzinho aqui, né?
Sites de segunda geração. Estas melhorias visuais, né, incluem ícones substituindo palavras, imagens ladrilhadas substituindo fundo cinza, botões com chanfros, banners substituindo título. Uma outra característica do site de segunda geração é a utilização de menus verticais, né, com opções dispostas de cima para baixo e com lista para apresentar uma hierarquia de informações. Esse tipo de site já é um pouco mais refinado, né? Esse tipo de site vocês já vão aprender também ao longo do curso, né? Sites com menus, com links, né? Com bastante imagem, né? Olha um exemplo aqui, né? Exemplo de site de segunda geração, né? Olha os links, né? O pessoal clica aqui no link, os conteúdos vão aparecendo aqui, né? Se você conseguir fazer um site desse nível, você já está melhorando, né? Olha aí, com imagens mais organizadas, né? Aqui uma sequência de imagens, tá vendo? Olha aí que legal. Esse já é um site de segunda geração. Sites de terceira geração. Aí já envolve programação, aí já começa a envolver o uso de banco de dados, tá? Isso vocês vão aprender sim no curso, né? Mas isso já não vai ser nessa disciplina. Isso já vai ser mais para o final do curso, onde vocês vão aprender as linguagens de programação, vocês vão aprender a criar um banco de dados, tá? Os sites de terceira geração representam uma mudança radical na aparência dos websites. Apesar da contínua evolução dos navegadores e tecnologias que sempre influenciam o design, a principal característica do website de terceira geração não é a tecnologia, sim o design. Olha aí, um exemplo aqui de site de terceira geração, tá vendo? Uma pesquisa, né? Um acesso a um banco de dados, tá vendo? Aqui as opções, né? Isso aqui tudo, né? Você já consegue nessa disciplina ter uma base, né? E ao longo do curso ir complementando essa base, tá? Muito bacana, tá vendo? Com uso de guias, né? Isso aqui ao longo do curso a gente vai estudando também. Site da quarta geração. Há aí uma polêmica com relação a isso, né? Mas são sites cada vez mais interativos, né? Muita imagem, muito vídeo, né? Aqui onde passar o mouse vai se mexer, né? As coisas giram, né? Uma coisa assim que não fica muito paradona não, né? E um layout bem arrojado, né? É um site mais de entretenimento até. Pessoal, essa diferença website estático e dinâmico é uma diferença que é importantíssimo que você, desde já, fique bem claro, né? Veja só, website estático, tá? São uma ótima solução para empresas que buscam divulgar seus produtos e serviços na internet, através do seu site institucional, onde a mesma não necessita fazer atualizações frequentes em seu site, sem contar com um custo baixo para desenvolvimento e manutenção do site. As atualizações necessárias são realizadas no próprio documento HTML, né? Então, o website estático é aquele site que ele vai ser mais um catálogo, ele vai fornecer lá mais informações textuais, onde quem desenvolveu que vai poder estar fazendo as atualizações, né? Ele basicamente é feito de uma forma bem manual, tá? Através de uma linguagem que nós vamos estudar nessa disciplina chamada HTML. HTML é a sigla de Hypermarket Text Language, né? Que é a linguagem de marcação de textos, que é o que nós utilizamos para desenvolver os sites, né? É uma série de instruções e comandos que vão resultar numa página web, né? Então, o website estático é um site um pouquinho mais cru, né? Ele é um pouquinho mais, ele é fixo, bem dizer, né? E o seu conteúdo ele é feito bem manualmente mesmo, né? As atualizações não podem ser tão rotineiras, né? É um site que demanda mais trabalho para a sua atualização, tá? Agora, os sites dinâmicos, né, geralmente contam com uma área administrativa onde você mesmo poderá administrar as páginas dinâmicas do seu site inserindo, alterando ou excluindo informações em um banco de dados. Para que seu site esteja sempre atualizado, essas atualizações podem ser efetuadas de qualquer computador
que estiver conectado com a internet. Ou seja, websites dinâmicos, eles possuem uma área administrativa. Eles não são atualizados de uma forma mecânica, né? De uma forma manual. Eles possuem uma área onde isso pode ser feito automaticamente, né? Onde você vai ter uma área para postar, por exemplo, um conteúdo, não necessariamente diretamente no site, né? Um conteúdo que, colocando nessa área, depois de um certo tempo ele vai para o site, por exemplo, né? Você pode determinar uma data, né? Ou seja, é um site mais programado, é um site com acesso a banco de dados, né? As informações são atualizadas no banco de dados para depois serem exibidas no site, né? Então é um site que tem uma dinâmica maior, né? A atualização dele é mais rotineira, é mais corriqueira, né? Não é uma coisa tão manual, tudo bem? Categorias de sites. Existem várias categorias, né? Pode-se usar muitas classificações diferentes, mas basicamente é isso, né? Institucional, notícia, informação, entretenimento, comércio eletrônico, portal e serviços. Institucional, né? É aquele tipo de site feito por uma empresa, né? Falando da empresa, enaltecendo a empresa, tá? Muitas empresas usam seus sites como ponto de contato entre uma instituição e seus clientes, fornecedores. No caso de instituições comerciais, usam sites também para comércio eletrônico, recrutamento de funcionários. Instituições sem fins lucrativos também usam seus sites para divulgar seus trabalhos, informar a respeito de eventos. Há também o caso de sites mantidos por profissionais liberais para publicar seus trabalhos, ou seja, ele está sempre divulgando algo institucional, né? Características do site institucional, né? Alguns detalhes que são necessários num site institucional. Informação atualizada sobre a área de atuação da empresa, né? De que área que é essa empresa. Informação sobre produtos ou serviços da empresa, tá ok? Localização e telefone dessa empresa, página e e-mail de contato, né? Página com informações adicionais para atrair o cliente, assim como eventos, assuntos relacionados, área de atuação da empresa, test drive, downloads, né? Eu já vi alguns sites, por exemplo, de vendas de apartamento que você consegue entrar no apartamento virtualmente. Eu já vi sites de automóveis, né? Que não que você faça o test drive pelo site, mas você entra dentro do automóvel, né? Então são sites institucionais que dão uma degustação do site, né? O site ele atrai, né? Aquilo que a empresa representa, né? Ele procura associar as cores da marca e tudo mais, né? Exemplo, tá? Nós vamos estudar aí alguns exemplos. Outro tipo de site muito comum, site de informações, né? Aqui nós vamos ter que parar. Um exemplo de site institucional. Olha isso aqui, gente. Não deu fome? Repara bem. Quer dizer, o site institucional, ele tem um design forte, né? Ele tem que chamar a atenção para as cores da empresa, para o tipo de produto da empresa, tá vendo? É uma parte de comida, né? Aí veja que isso aqui parece uma mesa, né? Parece que o site está em cima de uma mesa, não é? Repararam isso? Como se tivesse isso aqui em cima de uma mesa, né? Então te dá, né, uma toalhinha, tá vendo? São ideias, né, gente, que você tem que ir tendo, né? Isso chama-se criatividade, né? E aí você vê, ó, receitas, vídeos, novidades, tá vendo? Alguma coisa relacionada à empresa, né? O início, né? Se descer aqui um pouquinho, você vai ter uma área de contato, né? Um endereço, telefone, tá? Combinação das cores, tá vendo? Negócio que chama bem a atenção mesmo. Um tipo de site comum também, né, gente? Site de informações, né? Veículos de comunicação como jornais, revistas, agências de notícia utilizam a internet para veicular notícias por meio de seus sites.
jornalistas freelancer, indivíduos comuns também publicam informações na internet por meio de blogs, podcasts, né? Quer dizer, sites de notícias, né? Qual que é hoje o meio de comunicação que só vende jornal ou só vende revista? Isso hoje é impossível, né? E eu lembro bem nessa época, imaginou-se que se acabaria o jornal de papel. Não acabou, né, gente? Você vê que é mais uma mídia apenas, né? Apenas não diria, mas é mais um meio de comunicação, né? O site, a internet, a armazenagem de informações, né? Alguns sites também funcionam como banco de dados que catalogam os registros e permitem efetuar buscas, podendo incluir áudio, vídeo, imagens, softwares, mercadorias, né? Ou mesmo outros sites, alguns exemplos são sites de busca, os catálogos da internet, os wikis, que aceitam tanto leitura quanto escrita, né? Sites que vão armazenar dados, né? Vão armazenar informações, os próprios usuários vão mantendo isso, né? Lá você consegue armazenar softwares, consegue armazenar músicas, né? Tá? Algumas características do site de notícias. Tá? Informação sempre tem que estar bem atualizada, né? O site que vai ser mais acessado é aquele que fornece a informação mais atualizada, né? Carregamento rápido das páginas, né? Design agradável, porém leve, pouca imagem na homepage, navegação clara e objetiva, textos não muito longos, né? Links para edições anteriores, estrutura e organização das páginas, tecnologia de acesso dinâmico. E uma questão que todos os sites hoje têm que ter, gente, a experiência, né? Esse é o grande desafio da criação de um site. Não é a experiência de tempos de uso, não. É a experiência que você tem ao estar mexendo com aquele site. Por exemplo, um site sobre comida, né, como eu havia mostrado anteriormente, não é que você vai comer o site, não. Mas ele te dá uma impressão de comida, ele te dá fome, ele te passa alguma sensação, né? Um site de notícias tem que ser aquela coisa gostosa que você tem ao folhear um jornal, ao folhear uma revista, né? Tem que ter uma mesma impressão, ou parecido, ou próximo disso, né? Então a experiência que você passa para o seu usuário, né, tem que ser uma experiência positiva e tem que lembrar o propósito daquilo ali, né? Olha um exemplo aqui de um site de notícias, né, o site da Veja, né? Você vê algumas imagens, alguns textos, né? Os links, tudo, né, mais ou menos acessível, né? Ok? Sites de aplicações, né? Por exemplo, um site que vai gerenciar e-mail, né? Um site que vai gerenciar downloads, né? Vão gerenciar aplicações de um modo geral. Existem sites cujo conteúdo consiste de ferramentas de automatização, produtividade e compartilhamento, substituindo aplicações de desktop. Podem ser processadores de texto, planilhas eletrônicas, editores de imagem, softwares de correio eletrônico, agendas, né? Um exemplo, né, gente? Olha aí, um site de gerenciamento de e-mail, tá vendo? Você tem lá o usuário, a senha, né? Essa é a tela de entrada, mas lá internamente você vai ter o gerenciamento do e-mail, né? Site comunitário, né? Sites que servem para comunicação de usuários com outros usuários da rede, né? Nas categorias se encontram chats, fóruns, sites de relacionamento, são tão populares hoje em dia, né? Um exemplo desse tipo de site é o LinkedIn, né? Que permite que as pessoas se comuniquem profissionalmente. É um tipo de site para nós, né? É fundamental, porque você vai encontrar muita gente de informática,